Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Sidney. Dando continuidade às nossas aulas não presenciais, estamos iniciando agora o terceiro bimestre e continuaremos a tratar o assunto sobre ligações químicas. Porém, veremos agora eletronegatividade e polaridade das moléculas, grandezas super importantes na previsão do tipo de ligação química que irá ocorrer na formação de uma molécula. Em química, eletronegatividade é a medida relativa da força de atração que um átomo exerce sobre o par de elétrons envolvido em uma ligação química. Resumindo, é definida como a grandeza que determina a tendência de um átomo na formação de uma molécula em atrair elétrons para si, ou seja, atrair cargas negativas. Esse parâmetro foi proposto por Linus Pauling na década de 1930 e permitiu decidir se uma ligação é polar, qual átomo vai ter a carga parcial negativa e qual átomo vai ser a carga parcial positiva. E se uma ligação química ela pode ser mais polar ou menos polar que a outra. Temos aqui todos os elementos da tabela periódica com seus valores de eletronegatividade atribuída pela escala de Pauling. Olhando na tabela periódica, vemos que a eletronegatividade ela aumenta da esquerda para a direita e de cima para baixo, nas famílias. Sendo assim, temos como elemento mais eletronegativo o flúor, com valor 4, e o menos eletronegativo, o césio, com valor de 0,7. Essa diferença de eletronegatividade entre os átomos possibilitou a medida da polaridade de uma ligação. Sendo assim, quando a diferença estiver próximo de zero ou zero, as ligações serão ligações covalentes apolares, ou seja, não terão polos. Terá um compartilhamento de elétron igual. Temos como exemplo aqui a formação dos gases, e aqui temos o gás de flúor, tendo dois átomos de flúor, com a mesma polaridade. Quando a diferença da eletronegatividade tiver um valor até 1,7, as ligações serão covalentes, ou seja, com compartilhamento de elétrons, polares, ou seja, terão polos. Terá um compartilhamento de elétrons desigual. Temos aqui o ácido fluorídrico, onde contém os elementos flúor e o hidrogênio. Lembrando que o flúor possui um valor de 4 de eletronegatividade e o hidrogênio de 2,1. Essa diferença vai gerar um polo negativo para o lado do flúor, ou seja, vai tender a atrair mais os elétrons para o lado do flúor e um polo positivo para o lado do hidrogênio. E por último, se a diferença estiver acima de 1,7 até 3,3, essas ligações serão ligações predominantemente iônicas, ou seja, transferência de elétrons. Um vai receber e o outro vai doar. Temos como exemplo aqui o átomo de cloro e o átomo de sódio, onde o átomo de cloro ele tem maior tendência a receber elétrons, então vai ficar com uma carga negativa, e o átomo de sódio, como ele vai doar elétrons, vai ficar com a carga positiva, formando então o cloreto de sódio, ou mais conhecido por todos como sal de cozinha. Irei demonstrar agora como é executado o cálculo da diferença de eletronegatividade. É um cálculo bem simples, onde você vai pegar os valores atribuídos na tabela dos elementos, o elemento que tiver maior valor menos o que tiver menor valor. A diferença você vai comparar e vai verificar qual tipo de ligação que descreve melhor esse valor. Nesse caso aqui, a diferença deu 3,3, então a ligação ela vai ser iônica. Na ligação do cloreto de hidrogênio, ou seja, cloro e hidrogênio, eu tenho o átomo de cloro com valor de 3 de eletronegatividade, menos 2,1, que é a eletronegatividade do hidrogênio. A diferença vai dar 0,9. Vai ser menor que 1,7 e maior que 0.
Então, logo, essa ligação será uma ligação covalente, compartilhando elétrons, e será polar também, por quê? O hidrogênio vai adquirir uma carga parcial positiva e o cloro uma carga parcial negativa. Muito obrigado pela atenção de todos.